do sexto, tudo bom, amores? Então, eu vou pedir para que vocês, agora na nossa aula de hoje de Química, nós vamos pegar o nosso livro, tá? Aquele livrinho de ciência, lembra que eu falei que ele é integrado com Química? Então, hoje é aula de Química, então vocês vão pegar esse livrinho de ciências, vai abrir, por gentileza, na página 14 de vocês. Nós vamos dar continuação ainda às propriedades gerais da matéria. Então, hoje eu vou fechar as gerais e já vou entrar também nas específicas, tá bom? A gente tem uma atividade para ser feita nesse livro hoje. Beleza, meus amores? Então, na página 14, vocês vão lá e vão colocar a data de hoje, 26 de março, tá? Química. E coloca lá, Química, primeiro bimestre. Vamos dar continuação. Bom, na semana passada a gente falou um pouco, né, sobre a questão de prótons, elétrons e nêutrons, né, os átomos, e mencionamos aí algumas propriedades, né, gerais da matéria. Aí, na semana passada, nós pegamos a definição, que com certeza vocês já estão lembrando aí, pegamos massa, corpo, volume e extensão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da inércia, né, impenetrabilidade e algumas propriedades. Então, se pega o livrozinho, já esteja com o marca-texto aí do ladozinho, e aí se vocês acharem importante ou acrescentar já do ladozinho do livro, vocês já vão acrescentando algo aí que seja interessante para vocês. Bom, sexto, no livro de vocês não vê todas as propriedades gerais da matéria, só vê algumas, assim, os mais importantes. Até porque a gente trabalha bastante as propriedades, né, tanto as específicas como as gerais, lá no 9º ano, tá bom? É verdade, a gente trabalha lá no 9º ano. Como vocês já estão tendo aí uma noção de química, nós vamos abordar só o que está no livro de vocês, tá? As mais simplificadas, tá? Aí no livro de vocês, com certeza, vem massa, a gente já falou na semana passada, né? Divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade, extensão. É o que a gente vai abordar hoje e não esqueçamos também de falar das propriedades específicas também da matéria. Essa aí, com certeza, vocês estão lembrados, tá? Logo no iniciozinho, na página 13, a gente falou um pouco sobre massa, só para retificar, né? Massa é a quantidade de matéria de um corpo, lembra que a gente falou das unidades de medida, tá, gente? Então, não esqueça aí grama, quilograma, tonelada. Então, massa é a quantidade de matéria de um corpo. Não esqueça de fazer essa definição aí. Bom, sexto, agora vocês vão pegar o livro, página 14, né? Nós temos lá uma outra propriedade, que é impenetrabilidade, tá? Então, já tem um desenho para que vocês possam identificar. Impenetrabilidade significa que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Se um copo completamente cheio de água, você colocar uma pedra, notará que a água vai transbordar. Aí tem um exemplozinho, né? Isto ocorre em função de uma outra propriedade, que significa impenetrabilidade. Tá? Então, a impenetrabilidade significa que dois corpos não podem, tá, gente? Não podem ocupar ao mesmo tempo, tá, gente? O mesmo lugar no espaço. Então, essa propriedade significa impenetrabilidade. Vamos agora aí para a página 15, tá? Depois eu volto para a inércia. Vamos pegar agora compressibilidade, tá, gente? Aí eu até coloquei, quando a matéria está sofrendo ação de uma força, ou seja, seu volume vai diminuir, então o volume diminui. Aqui a gente colocou, tá, dois exemplozinhos, né, a seringazinha, e aqui a gente está observando em relação ao ar, tá? Então vocês vão prestar atenção aí. Quando nós nos referimos à compressibilidade, né, ele consiste na capacidade de redução do volume, tá, gente, do corpo quando este sofre uma determinada pressão. Vocês estão vendo aqui, tá? Essa redução também é chamada de deformação. Não esqueça também, tá, gente, que o grau de deformação, quando a matéria pode sofrer, ele depende do grau de pressão e também do tipo de matéria que estamos nos referindo aí. Outra propriedade aí da matéria, página 14, inércia, né? Vocês já ouviram falar sobre inércia? Olha só, então é uma propriedade que a matéria tem de não modificar a situação que se encontra, ou seja, em repouso ou em movimento. Quando nós nos referimos a essa propriedade, eu estou querendo dizer que um corpo tende a permanecer, tá, gente, no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, até que uma força externa atue sobre ele. Então, assim, vamos tentar imaginar aqui. Eu coloquei esses dois exemplos para que vocês entendam, tá, gente? Um carro em movimento. Olha lá, um carro em movimento. Quando nós freamos bruscamente, tá? É possível perceber de forma nítida que o nosso corpo, tá, gente? No assento tende a ir para o quê? Para a frente, não é? Aquele vai e volta. Então,
para frente, né? Continuando, né, o movimento do carro até aquele determinado momento, né, da freada, certo? Outro exemplo que a gente poderia também estar citando, quando vocês pegam uma bicicleta, tá? Numa bicicleta, quando nós somos interrompidos, tá? Por alguém, algum obstáculo, alguém que esteja na nossa frente, tá? A chance de sermos lançados à frente são imensas, não é? Já aconteceu isso com vocês? É verdade, tá, gente? Vai depender da velocidade que nós estávamos. Então, a gente está dizendo que inércia, ele tende o quê? Tá? Um corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, até que uma força externa atue sobre ela, ok? Outra propriedade aí, tá, gente? Geral da matéria, elasticidade, página 15 de vocês aí. Então, quando eu estou falando a questão da elasticidade, significa a capacidade da matéria de retomar seu volume inicial, tá? Uma vez cessada, a força que causa, por exemplo, a nossa compressão. Então, ela é inversamente, tá? Quando nós falamos da questão da elasticidade, nós estamos querendo dizer que é o seguinte: é a capacidade apresentada pela matéria de voltar ao volume e à forma inicial, quando cessada a compressão. Um exemplo que a gente está vendo aí, gente, é o elástico, né? Esse elásticozinho que a gente até usa para prender o cabelo, né? Se a força aplicada sobre ela cessar, sua tendência será voltar ao estado inicial. A mesma coisa que acontece com a nossa pele, né? Se a força for atuada sobre ela, vai voltar ao estado que era inicial. Então, nós damos o nome de elasticidade, ok? Isso aí, vocês já viram? Também está no livro de vocês, página 16 agora, ó, divisibilidade, né? Até água na boca essa tortinha de morango, né, meus amores? Então eu quero que vocês prestem atenção. Também é uma propriedade geral da matéria, tá? É a propriedade segundo a qual a matéria pode ser dividida, tá? Em porções menores, tá? Então a gente está vendo aí vários exemplos, né? Então, quando eu estou falando, o seguinte, né, gente? Sabemos que a estrutura de toda a matéria é feita de átomos. Então, portanto, ao sofrer uma quebra, tá, ruptura de sua estrutura, todo o corpo tende a se dividir em várias partes, de acordo com a sua natureza. Aqui eu coloquei só um exemplo de uma berinjela, a gente pode estar dividindo, tá? Outras partículas também que eu utilizado principalmente no laboratório, tá, gente? Então, os materiais aqui, tá, são instrumentos usados no laboratório para macerar, né, os sólidos. Então, a gente pode estar dividindo aí essa matéria. Então, ela pode ser, né, uma propriedade que pode ser dividida em porções bem menores, ok? Outra propriedade importante para vocês é chamada indestrutibilidade, tá? A matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Vocês viram lá naquele vídeo nosso dos fenômenos físicos e químicos. Estão lembrados aí? Então, essa matéria aí, ela pode ser transformada. Quando ela é transformada, nós falamos que é um fenômeno o quê? Químico, né? Então, eu estou dizendo que em destrutibilidade, a matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Então, eu coloquei um exemplo aqui bem legal aqui, a chama, né? Então, eu tenho a madeira aqui. Então, o que acontece? Como ela não pode ser destruída, né, ela vai ser transformada. Então, essa madeira aqui, entrando em combustão, vai virar o quê? Cinza, né, gente? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, olha só. As mudanças diante de um processo físico ou químico, mas nunca deixarão de existir. Apenas sofrerão transformações, tá, gente? Apresentando-se de outras formas. Então, como nós vimos aí, eu posso queimar, ele vai entrar em combustão, e essa madeira aqui, ela vai virar o que? Cinza. Então, olha só, a matéria não pode ser criada ou destruída, tá? Apenas transformada. Aqui eu vou pedir para que vocês, caso tenha dúvida, quiser fazer um resumozinho aí do cantinho, faça, tá, gente? Então, algumas propriedades gerais da matéria, claro que não tem todos, tá? Mas no livro de vocês só deu esse simples, básico, então não deixa de estudar, tá bom? Então, as propriedades gerais da matéria é extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade. Eu vou só retificar alguns aqui, tá? Outros também já falou. Eu coloquei aqui os mais importantes, tá? Então, lá, extensão a gente já falou, né? É a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, ou seja, repouso, seja de movimento, tá? Lá da freada, né, brusca lá do ônibus, tá? Ou do carro, vocês lembram aí da bicicleta. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Para medi-lo, precisamos compará-la com uma medida padrão, que é o quilograma, tá? Então, a massa aí você vai ver, até falei da balança na aula retrasada.
Impenetrabilidade dos corpos não pode ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço, tá? A gente citou aqui, tá? A água, né? E compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter o seu volume reduzido quando submetida a uma determinada pressão. Já as propriedades específicas da matéria são propriedades observadas em certo grupo de matéria, né? Eles estão divididos em organolépticas, tá? Que também está no livro de vocês, que ele vai trabalhar os órgãos de sentido, cor, sabor, sentido. Como eu falei para vocês, o livro de vocês veio bem reduzido, veio umas coisas só mais simples para o sexto ano, tá? Ele pode vir em químicas e também em física, tá? A gente vai abordar agora que está no livro de vocês. Quando nós nos referimos aí à cor, né? A gente está representando aí uma propriedade específica da matéria. Essas propriedades aí, cor, na verdade, está dentro das propriedades específicas também. É chamada de organolépticas, tá? Organolépticas. São as propriedades que podem ser percebidas pelo nosso sentido. O livro de vocês só abordou apenas a cor, tá? Mas a gente pode trabalhar cor, dor, sabor, textura e brilho. Como a gente está trabalhando só a cor, tá? A gente vai falar isso aqui. Então, nós nos referimos à cor, cada corpo que apresenta uma cor, tá? A depender do material constituinte. Aí vocês têm aí um desenho representando, são as moedas, né? Então, cada propriedade tem a sua cor, tá? Ele pode ser transparente, pode ser translúcido, né? Pode ser também opaco, né? Então, cada material, cada matéria ele pode ter uma cor, né? Então, cada matéria, por ser constituído de átomos diferentes, que apresenta tamanho, forma, estruturas diferentes, tá? Formará uma visão ampliada, né? A composição da coloração desse corpo. Então, vai depender do material que a gente vai estar usando, ok? E aí, galerinha, esse aí é o diamante, né? Também uma propriedade da matéria aí, tá? Essa propriedade é conhecida como dureza, tá, meus amores? Quando nós nos referimos à propriedade de dureza, significa é a resistência que as substâncias oferecem ao risco. Uma matéria é mais dura, tá, do que a outra, quando é capaz de riscá-la, tá, meus amores? De acordo com a escala de dureza de Mohs, também tem no livro de vocês, o talco e o diamante são as matérias menos e mais duras. Se você pegar o livro de vocês, aí vocês vão perceber. Eu tenho aqui, coloquei o talco, tá, um mineral, tá na escala de Mohs, tá, gente? O talco aí tá dizendo que ele, tá, dentro da escala, ele é o primeiro, tá, gente, a ser, ele pode ser arranhado facilmente com uma unha. Agora, o diamante, vocês acabaram de ver aí, ó, é o mineral mais duro que existe, pode arranhar qualquer outro. E é arranhado apenas por outro diamante. Aí você vai ver a fórmula química aí do talco, tá, e do diamante. Essa também é outra propriedade, né? Maleabilidade, né? Então, quando nós falamos de maleabilidade, é a capacidade de uma substância de ser transformada em lâmina, né? Como, por exemplo, podemos citar o aço, o ouro, o alumínio. Então, são características ao estado de maleável, né? Qualidade daquilo que é flexível, particularidade daquilo que se consegue reduzir a finas lâminas. Aqui eu coloquei para que vocês entendam, tá, meus amores? Aí, no caso, o alumínio, né? A gente pode fazer esse processo aí. Então, quando nós falamos que é a capacidade de substância ser transformada em lâmina. Então, posso transformar esse alumínio? Com certeza, né? Então, o alumínio aí que eu coloquei, né? Eu formei essa lata aí que vocês têm em casa aí, né, gente? Bom, galera, eu esqueci aqui, pulei o brilho, né? Brilho também, né? É percebido pelo sentido da visão. Lembra aí? Então, ó, o brilhozinho aqui, ó. O brilho é a capacidade de alguma substância tem de refletir a luz. Por exemplo, tá? Numa virada de ano, tá? É assim, na virada do ano, no mundo inteiro, eles utilizam o quê? Fogos de artifício, né? Para comemorar, principalmente o Réveillon, certo? Vocês concordam comigo? Saiba que todo aquele brilho no céu só é possível graças às propriedades que alguma substância tem, tá? Na sua combustão. Aí ele vai emitir o quê? Aquela luminosidade. Aqui eu coloquei também um brilho que a gente pode encontrar aí no ouro, né? Galera, outra propriedade também aí é a densidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? A densidade ela é representada pela relação entre a distribuição da massa pelo volume do corpo, né? Nós falamos em relação à massa e volume do corpo, densidade é a relação existente entre a massa e o volume dos materiais, considerando pressão e temperatura também, tá, gente? Aí, para calcular, a gente vai ver esse cálculo mais lá no nono ano, tá?
Para calcular a densidade, divide-se o valor da massa do material pelo valor do volume. Aqui no sexto ano nós não iremos fazer cálculo, tá? Só para que vocês possam entender, tá? A palavrinha densidade. Aqui, né, meus amores, quando nós, por exemplo, misturamos, né, óleo, né, esse óleo de soja aí na água, em um recipiente, né, eu coloquei no copo, né, o contêiner irá apresentar o quê? Uma propriedade, né, uma diferenciação entre eles, né, então é a razão entre a massa e o volume de um corpo, tá, em determinadas condições de temperatura e pressão, ok? Eu vou aproveitar aí a mesma imagem que está no livro de vocês, tá? Olha a pergunta. Quando colocamos uma esfera de ferro na superfície da água de um aquário, ela rapidamente vai afundar, né? Então vai lá e afundou, beleza. No entanto, se você observar que um navio cargueiro, que pesa toneladas, olha só, material que está carregando aqui, fora as pessoas, né? Feito do mesmo ferro, tá, gente? Não afunda na imensidão do oceano. Por que será que isso acontece? Então, você presta atenção aqui, tá, gente? Na densidade e no volume. Então, eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, que o navio ele não afunda porque, dentre outros motivos, tá? Ele apresenta o quê? Uma densidade menor, tá? Do que o da água. Então, presta atenção aí no volume, né? Então, a resposta tem a ver com a distribuição da massa que o corpo apresenta em relação ao seu volume, tá, meus amores? Por exemplo, a esfera de ferro afunda porque o seu volume é menor, tá? No aquáriozinho, vai afundar com volume menor. Dessa forma, sua densidade aumenta, né? Fazendo afundar. No caso aqui do navio, vou colocar um outro aqui para vocês observarem, tá? No caso aí do navio, o seu volume é muito grande, tá, gente? Seu volume é muito grande, permitindo assim que sua densidade se torne menor do que o da água, né? Do que da água, juntamente com outros fatores, estão vendo aí, né? E vai fazer assim o navio boiar. O navio, na verdade, né, ele não vai afundar porque ele apresenta uma densidade menor que da água aí. É um fio de cobre, né? Coloquei para que vocês só entendam o que significa ductilidade, tá, gente? Ductilidade é a propriedade que o corpo possui ao ser transformado em um fio, né? Ou seja, ele é um ducto, né? Nem todo o corpo é ducto, tá, gente? Isto é, nem todo o corpo consegue se transformar em fio, pois ao corpo não basta ter apenas ductilidade, mas sim ter a capacidade de conduzir eletricidade com facilidade. O que mais conduz aí é o fio de cobre, né, gente? Então, ó, representa o grau de uma deformação que o material suporta até sofrer fratura e se transformada em um fio. Foi? Outra propriedade também, né? Condutividade, né, meus amores? Condutividade é a propriedade de conduzir bem o calor e a eletricidade, né? Aí vocês estão vendo aí no livro de vocês a capacidade de um material de se propagar o quê? Energia, né, amores? Aí eu coloquei também um exemplo, né? Essa propriedade é bastante observável, tá? Em metais. O próprio fio de cobre, né, a gente já citou aqui, é um exemplo de um bom condutor. Esse aí vocês já estão vendo, né, gente? É conhecido também como magnetismo, também uma outra propriedade, tá? Propriedade de atrair o ferro, né? Um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia é o minério de ferro, né? Chamado magnetita. Aqui eu também usei, né, como imã, né? Que a gente mais utilizamos na nossa casa. Por que a gente citou o imã, né? Que é o mais comum que a gente encontra na nossa casa, né, gente? Por quê? Eles são bons condutores elétricos e também magnéticos, né? Você pode até fazer um exemplo em casa, pegar um imã, tá, meus amores? Um clipe, né? Ele pode ser puxado por um imã ou uma moeda, né? Pode ser atraído também por um imã, né? Um carro pode ser puxado por um eletroímã, né? Então, a gente tem isso aí no nosso dia a dia, certo? Esse também, viscosidade, né? Então, eu coloquei aí um mel, se você observar, né? Em materiais no estado líquido, podemos observar a propriedade denominada viscosidade, que consiste, olha só, na resistência de um fluido ao escoamento. Aí vocês estão vendo aqui, né? Estado líquido, tá, meus amores? Quanto mais lentamente o material líquido escorre, mais viscoso ele é, tá? Já aproveitando aí, vamos pegar a volatilidade também, que tem a ver até um pouco com ele, né? Consiste na facilidade com que o material líquido converte-se no estado gasoso, tá, gente? Aí a gente usou aqui um exemplo, a acetona, que também vocês vão estar utilizando. Então, o líquido está associado
a facilidade que ele vai evaporar. Acetona, também a gasolina, tá? A gasolina não são líquidos, mas são voláteis que a água, tá? Então eu coloquei aqui os dois para que a gente possa estar botando exemplo, tá? Estado líquido, as propriedades. Tá? A volatilidade de um líquido está associada à facilidade com que ele evapora, acetona. No livro de vocês aí eles colocaram também a acetona como, né, como sendo um dos mais voláteis, tá? Daí a necessidade de manter sempre os frascos bem vedados, bem fechadinhos, tá, gente? E viscosidade, aqui eu também coloquei um exemplo, né? O sabonete líquido também, ok? Agora, galera, presta atenção. Vocês vão pegar o livro agora, tá? Esse livro de ciência, química. Vocês vão abrir comigo aí na página 23. Foi lá na página 23? Nós vamos fazer, olha só, a questão 5 já foi feita, tá? Dia 12/3, já foi até colocado o gabarito para vocês. Eu tô devendo para vocês a questão 6, a questão 7, porque eu tinha que terminar essas propriedades da matéria. Então, vocês vão colocar aí a questão 6, a questão 7, tá, gente? Coloca a data. Aí você vai lá na página também 24, a questão 9, a questão 10 também. Foi? 9 e 10 também. Vai colocar também para fazer aí. Aí depois você vai para a questão de múltipla escolha. Tudo que nós fizemos, propriedades gerais e específicas da matéria, que já são questões de múltipla escolha. Aí eu quero que vocês leiam com calma e façam. Aí vocês vão fazer da página 25, tá, meus amores, até a página 27. Como essa vai marcar xizinho, fica mais fácil para que vocês possam fazer. Tudo que a gente falou hoje sobre as propriedades gerais específicas da matéria está aí nesse exercício, tá? Então, eu vou deixar para vocês aí um bom estudo, tá? Não deixa de resolver esses exercícios, que depois eu deixo o gabarito para vocês, tá? Então, uma ótima semana, bom estudo e boa atividade aí, tá? Fique com Deus.